Boa tarde, pessoal. Todos me ouvem bem aí? Eu gostaria que só quem não me ouve bem fala, né? Se eventualmente não conseguir acessar, algum problema, tá? Aí escreve aí, certo? Bom, vamos começar. Meu nome é Maria Eugênia, eu trabalho voluntário, sou docente pesquisadora da Juriscons, atualmente, né, desde 2016, e de profissão sou professora universitária. Mas da Conscienciologia, eu sou voluntária desde 2004. Tá? E esse tema, Revolução Francesa, ele veio há algum tempo, num curso da monarquia que eu estava fazendo, e veio as ideias revolucionárias, e então eu percebi só para saber assim, qual é o linguajar que eu vou desenvolver, eu quero saber quem é que está pela primeira vez e não conhece aí a Conscienciologia. Se tiver alguém aí, escreva aí, por favor, tá? Senão a gente vai tocando, a gente passa um pouquinho mais adiante, certo? Tem alguém aí que não conhece a Conscienciologia? Bom, parece que todos, então. Ok. E então eu resolvi estudar esse tema. Na realidade, eu comecei a estudar revoluções e depois, estudando a Revolução Francesa propriamente dita, ela me chamou muito mais atenção dentre todas elas. Então, o que é a Juriscons? Aí depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse tema e sobre a minha afinidade com esse tema, Revolução Francesa. Então, a Juriscons é uma associação internacional de paradireitologia, que é de natureza científica e dedicada à pesquisa e à expansão e divulgação do paradireito. Ela foi instituída em 25 de abril de 2015, fundada. Então, para lembrar do princípio da descrença, né, não acredite nem o que for falado aqui nessa conferência, experimente, tenha suas experiências pessoais. Busque informações, tem uma vasta bibliografia a respeito desse tema. Então, como não tem pessoas pela primeira vez, eu vou passar o que é a Conscienciologia. Pode ser? Tudo bem? Para todos? Caso alguém aí necessite, eu já vou direto, então, no tema. Ok? Mas se precisar, fala aí, alguém está acessando pela primeira vez ou conhece pouco a Conscienciologia, tá? Ou a paradireitologia também. Então, os objetivos dessa web conference vai ser trabalhar, eu vou falar um pouco, né, porque em uma hora é bastante reduzido para falar sobre o contexto histórico e político da Revolução Francesa. A gente vai falar um pouco, fazer uma reflexão sobre o viés da paradireitologia, sobre essa revolução que foi denominada de Revolução Processo pelo Tocqueville, que é um dos escritores e autores tem obras sobre a Revolução Francesa, e aí a gente vai entrar na Revolução Intraconsciencial e o Estado Mundial. Esses serão os nossos objetivos, ok? Conforme vocês precisem, vocês vão dando toque por aí, tá? Bom, então, esse é um quadro bastante conhecido da maioria das pessoas. Ele foi pintado, meu nome é Maria Eugênia, foi pintado por Eugène Delacroix. E o lema da Revolução Francesa era Liberté, Égalité, Fraternité. Mas a Revolução Francesa, ela já acontecia, de algum modo, no pensamento das pessoas que liam. Tá? Essas ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, elas já eram comuns às pessoas que tinham conhecimento, né, que eram poucos na época. Nós estamos falando aqui de 1789. Então, só para a gente entrar um pouquinho na etimologia, né, a palavra revolução, ela tem origem no latim e é o efeito de movimentar. Esse tema apareceu na Renascença, no século XIV e XVI, referindo-se ao movimento lento e regular dos astros e estrelas. Então, é movimento, revolução é movimento. Então, como eu estava falando, as pessoas que estavam mais antenadas, mais plugadas nas ideias, eram as pessoas que tinham conhecimento e tinham acesso à leitura.
Por quê? Essas ideias elas estavam sendo disseminadas pelos iluministas. Então, a gente pode falar, muitas pessoas falam assim, o iluminismo surgiu na França, na realidade não. Tem um livro que chama Iluminismo Radical e o Iluminismo como Negócio, que fala de diversos iluminismos. Então, iluminismo na França, iluminismo na Inglaterra, na Alemanha, cada um tinha uma característica diferente. Tanto é que John Locke, ele é um dos precursores sobre as ideias iluministas, né? Então, ele trata de uma forma, na França de outra, e assim vai. Mas, em geral, então não existe um iluminismo só, mas é um movimento, esse movimento científico, intelectual, que ele culminou assim, no século XVIII, mas ele já vem desde o século XVII, e considerado significativa contribuição ao mundo moderno. Então, ele tinha 3 princípios, que era o cosmopolitismo, ou universalismo, o humanismo, então, já com o homem como centro da Terra, né, e liberdade. Então, não mais o Deus, né? Então, na realidade, as ideias iluministas, elas eram anti-eclesiásticas, não mais a religião, mas o homem era a preocupação maior aí, tá? Então, toda essa bagagem de informação, ela aconteceu, ela culminou na Revolução Francesa. Então, as pessoas que estavam mais plugadas já sabiam dessas ideias. Porém, existia todo um contexto anterior, né? Existia o primeiro, segundo e terceiro estamento, ou terceiro estado, que se fala. Dependendo do autor, ele vai utilizar esses termos, estado ou estamento. Então, existiam as pessoas que tinham privilégio, que era o clero e a nobreza, não pagavam impostos, tinham de privilégios em geral, e a sobrecarga de impostos, enfim, sobrecaía no terceiro setor, que eram a burguesia, o povo, os sans-culottes, que a gente vai falar um pouquinho, tá? Esse terceiro estado, ele não era só a plebe, que às vezes fala, terceiro estado é a plebe. Não, porque ele era muito misturado. Tinha a alta burguesia, que existiam os financistas, que são os banqueiros hoje, os industriais, os comerciantes. Existia a média burguesia, então existiam os profissionais liberais. Então, na Revolução Francesa, dentre as profissões que mais estiveram à frente da Revolução, foram advogados e jornalistas. E também tinha a baixa burguesia, os pequenos comerciantes e as classes populares. E os sans-culottes, sans-culottes é porque a burguesia não, a nobreza, eles tinham aquelas calças justas, né? E os sans-culottes, ou seja, sem culottes, porque as calças eram folgadas. Então, os artesãos, os camponeses, estavam todos nessa composição social do terceiro estado. Então, de um lado, tinha esse clero e nobreza, que não tinham baixo discernimento, estavam ligados por interesses políticos e ideológicos reacionários, ou seja, de status quo, de permanecer naquela condição por muito tempo. Por um outro lado, existia a sociedade civil, que era a burguesia aqui, nessa composição social, que tinha uma necessidade de ter poder, porque eles tinham dinheiro já, alguns deles, principalmente a alta burguesia, já tinham de uma condição financeira melhor, porém eles não opinavam, não tinham poder algum. Então, foi essa classe que, de algum modo, ela movimentou e iniciou toda essa revolução, porque eles não tinham privilégio. O contexto pré-revolução, é interessante a gente lembrar que a revolução, como eu já falei, ela foi denominada pelo Tocqueville de Revolução Processo, porque ela não foi assim algo que aconteceu em 1789, em 14 de julho de 1789. 2 anos atrás, principalmente, né, mas os monarcas, que é o Luís XVI e a Maria Antonieta, eles já não detinham de boa reputação perante o povo, né? Existia uma crise política da sobretaxa de impostos, a rivalidade entre França e Inglaterra, entendeu? Então, existia todo um contexto, só para lembrar, 1776, onde
houve a independência dos Estados Unidos também, quem financiou foi a França. Então, a França estava totalmente descapitalizada. Embora algumas pessoas adquiriam título de nobreza, né, e aí entrava dinheiro, pagava por esse título, com o tempo, a forma muito destemperada, né, de gastar dinheiro, ela não conseguiu subsistir, tá? Bom, seria fácil se todos resolvessem assim, se todos pagassem impostos, mas o clero e a nobreza não queriam abrir mão desses privilégios. Isso aí tem todo um contexto do ministro das Finanças, do rei Luís XVI, tem toda uma situação em volta, até um édito que o Luís XVI ele determina, né, que seja daquela forma. E aí tem a Assembleia Constituinte, que a gente não vai poder entrar muito nessas questões agora, que a gente vai falar um pouquinho disso nos Bolsões do Pensêmico, que é um curso que vai ter no CAE, tá? No dia 19 e 20 de maio agora. A gente fala um pouquinho mais. Então, existe uma charge que esse terceiro estado, ele carrega o primeiro e o segundo estado nas costas. O terceiro está aqui, né, esse velhinho. O primeiro ali na frente é o clero e a nobreza atrás, tá? Então, esse é mais ou menos para a gente entender como é que funcionava. Os monarcas, então, Luís XVI, ele não tinha muita qualidade. Ele gostava de ficar muito só, ele é bastante isolado, e ele gostava de caçar. Tem até uma dificuldade, dizendo que ele também não gostava muito, né, da Maria Antonieta, né? Só para a gente lembrar que essas relações monárquicas, elas eram por conveniência. A Maria Antonieta era da Áustria. E ela também não tinha muita popularidade. Aí, dentre os grupos políticos, se dividiram em dois. Na realidade, todos eram a favor de mais igualdade, de divisão, né, dessa sobrecarga de impostos, mas, em determinado momento, o grupo se dividiu em jacobinos e girondinos. Os jacobinos, eles são denominados de esquerda porque eles ficavam à esquerda do parlamento e os girondinos à direita. Os jacobinos, eles eram mais radicais. No início, eles eram até a favor de uma monarquia constitucionalista. Porém, depois, eles eram a favor somente da república e não mais o constitucionalismo monárquico, como houve lá na Inglaterra. Então, o Maximilien Robespierre, ele acabou sendo líder, ele liderou a Revolução de 1792 a 1794. O Danton também é um dos grandes líderes da Revolução, o Jean-Paul Marat e o Camille Desmoulins. Tem um livro interessante, até a Graça que está ouvindo aí, ela já conhece esse livro. Eu sou o Camille Desmoulins. Esse livro é um livro espírita, ele vai contar a história... Mas eu preciso... sim. Aqui também, né? Desculpa, aqui o pessoal do Face, eu não estou olhando para vocês, tá? Ele vai contar a história da Revolução pelo processo de vidas passadas. Então, é uma sessão em que essa pessoa, ela se predispõe a voltar no tempo, numa sessão mediúnica, e quando ele volta, ele diz, eu sou Camille. E aí ele vai contando todo o contexto, o que acontece na Revolução Francesa. Ele fala um pouquinho ali, ele fala do Robespierre, ele fala do Danton, ele fala do Marat, e dele, e de tantos outros também. Bom, então, o que acontece? As ideias eram boas, inclusive o professor Jaime Pereira, que ele também participou bastante tempo aqui da Paradireitologia, ele já está aposentado, né? Já está não está em condições de saúde para participar hoje. Ele fala que ele tem um livro, O Estado Mundial, e lá ele coloca que os iluministas, quando eles difundiram as ideias, não pensaram no povo, eles pensaram neles. Lembra que, às vezes, o professor Valdo ele falava assim, você tem que disseminar a ideia ou falar uma coisa na hora certa, no momento certo, com as pessoas certas, nos locais certos e ainda com as testemunhas certas?
Porque tem toda uma situação que envolve... Então, ali, por exemplo, essas ideias muito avançadas dos iluministas, algumas pessoas conseguiram entender, outras não. Então, houve muita deturpação. Por exemplo, o Robespierre, ele era um grande orador. Ele era pequenininho, né? Pelo que conta, né, nos livros, ele era bastante pequeno, baixa estatura. Mas, na realidade, as pessoas que detinham a oratória, a boa retórica, a argumentação, né, eles é que conseguiam poder, e até hoje ainda é assim, né? Os sofistas lá na Grécia, e a gente vê todo esse processo, né? Bom, então o Camille vai contar todo esse processo, tá? Os girondinos, por outro lado, eles eram considerados moderados. Tem um livro que fala que os girondinos, eles eram os revolucionários que vieram da Inglaterra, por isso que eles eram mais moderados, né? Porque é um temperamento mais britânico, não é isso? A moderação. Então, os girondinos, eles defendiam uma monarquia constitucionalista, ou seja, continuasse a monarquia, porém, com alguns direitos e deveres por parte dos monarcas também, tá? E depois tem todo um contexto aí que os girondinos, eventualmente, eles planejavam, depois da queda de Bastilha, que a gente já vai falar, o retorno da monarquia. Então, nessa hora, está muito bagunçado tudo. Inclusive, depois, os próprios girondinos, eles tiveram divergências dentro do próprio partido. Então, começou que os girondinos não, os jacobinos. Os girondinos também, mas mais especificamente os jacobinos, tá? Bom, a tomada de Bastilha, ela é um marco, vamos dizer assim, da Revolução Francesa, porque ela era uma prisão em que os políticos, eles ficavam presos ali. Só que nessa época, gente, só para a gente lembrar, a monarquia já estava bastante desgastada, já não tinha tanto poder, sabe? A Bastilha, ela não tinha nenhum preso político. Ela tinha 7 presos somente, e nenhum por motivos políticos. O Schilling, que é um autor também da Revolução Francesa, ele conta que a invasão da Bastilha, ela foi um boato, né, que no Café Palais Royal, que o Camille disse que as tropas reais iriam desencadear uma violenta repressão contra o povo de Paris. E nisso, olha, já que eles vêm, como a montanha vai ao Maomé, vamos à montanha. E foi mais ou menos isso que aconteceu. O Schilling conta isso, mas naquele livro que eu falei para vocês, aqui, o Camille, eu sou Camille, ele não fala dessa forma. Então, assim, tem muito livro, muita obra sobre a Revolução Francesa, e depois que a gente vai fazendo o cotejo, tem muitas divergências, ou às vezes não bate uma coisa com a outra. Então, por isso que eu coloco quem é o autor que está falando, porque se está certo ou está errado, eu também não sei muito bem, né? Que é o que a gente tem de informação. O que chamou bastante atenção na Revolução foi a participação das mulheres na Revolução Francesa. A Olympe de Gouges é uma mulher que ela escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Só que durante a gestão, o governo do Robespierre, ela foi guilhotinada, acusada de esquecer-se das virtudes do seu sexo. Então, que liberdade e igualdade é essa, né? A Etapame de Dandu, ela, ao defender os direitos da mulher, né, da educação feminina e do divórcio naquela época, nós estamos falando de 1793 já, né? Porque, olha, a Bastilha foi 14 de julho de 1789, mas o Tocqueville denomina de Revolução Processo porque ela foi ao longo do tempo, né? Até a tomada aí, o Império de Napoleão, em 1804, que também era um jacobino, tá? Enfim. E ela obrigou-se a fugir para a Holanda para não ir para a guilhotina. Tem a Théroigne de Méricourt, que ela foi pronunciada louca. Na realidade, ela foi pronunciada louca porque é o seguinte, tem outro livro que conta que ela foi surrada, que ela ficou, assim, desnorteada depois dessa... Ela foi surrada em função de declarar que as mulheres se armariam para mostrar para os homens que eles não tinham
que elas também tinham coragem para ir armada para a Revolução. Então, ela foi pronunciada louca. Tem um livro que fala, mas tem outro livro depois que fala que ela foi pronunciada louca depois de uma surra que ela levou em função dessas ideias. Tá? E aí, o Tocqueville, como eu já disse, denominou a Revolução processo porque ela se estendeu e se consolidou ao longo dos anos e causou mortes. Foram 12 mil mortes sumárias, né, que levadas à guilhotina, e assombrou o mundo com tanta violência. Foram, ao total, 300 mil presos e depois quase 1.000 nesse governo dos jacobinos, de 1792 a 1794, 40 mil, mais ou menos, mortos. Então, assim, a Europa, quando via aquilo, já estava todo mundo no medo. Que revolução é essa que a gente não pode ser contra, né? Então, qualquer pessoa que demonstrasse um senso crítico em relação, ou fosse contrário, ele era dito como a favor da monarquia. O Jaime Pereira, como eu falei, no livro do Estado Mundial, ele fala que a paradireitologia é a ciência aplicada ao estudo e à pesquisa do paradireito e do paradever. Aí a gente fala paradireito, paradever. Se a gente for analisar o estudo do paradireito, incluindo o paradever, a nossa responsabilidade nesse processo. E aí eu vou falar um pouquinho mais. Porque através da autolucidez, do autodiscernimento, a conduta multidimensional, cosmoética da consciência, ou seja, a gente não vai pensar mais só no intrafísico, na implantação teática das neurociências, ou seja, na teoria não é só teoria, é a prática, que a gente vai vivenciar de realidades em relação ao futuro Estado mundial, a parapolítica, porque a política a gente já sabe como é que está, né? Precisa de muita ética, de muita reforma, de muita gente muito bem intencionada, a paradiplomaciologia e a orofilosofia. O que faltou na Revolução Francesa também foi a diplomacia, né? Olha só, se os monarcas eles já estavam assim, se a França ela já estava numa condição financeira, vamos dizer assim, entre aspas, de falência, faltou um pouquinho de inteligência, na minha visão, dentro não só de mim, mas de vários autores aqui, de saber trazer essas ideias de uma outra forma que não fosse tão sanguinária como aconteceu. E dentro da análise paradireitológica, os princípios do paradireito é uma conduta íntegra, justa e reta. Então, a paradireitologia, a base do movimento, a qual teve esses princípios iluministas de cosmopolitismo, ou seja, universalismo, humanismo, o centro do universo seria o homem e a liberdade ampla, ela acaba esbarrando na incoerência entre o que era ideal e o que se consolidou como revolução. Porque se você for analisar, aqui, no século XVIII, nós estávamos no processo que... Nós estávamos num processo de um marco científico. Então, a ciência ela já se consolidava como um marco, né, de pesquisa e contrária. Então, trabalhando com todo o princípio da pesquisa científica, enquanto que o clero e aquelas situações que eram envolvidas com a religião, o parapsiquismo, ele ficou lá na religião. Esse foi um dos maiores problemas aí nessa cisão, embora a ciência tenha sido até hoje muito bem-vinda e foi um marco bastante positivo dentro do nosso processo, a gente perdeu muito e tem um pesquisador da Ectolab, Gustavo, eu esqueci o nome dele, se alguém lembrar, acho que a Neida está por aí, coloca o nome dele todo. Ele tem um livro em que ele fala dessa situação, né? O quanto a gente perdeu nessa convenção, nessa parte, esse marco entre o que era ciência e o que era religião. Tá? Por isso é que a gente está resgatando isso. O Lefebvre, ele compara esse idealismo revolucionário francês aos movimentos religiosos.
Porque se você for analisar, você não deixa de ser religiosa de uma hora para outra. A religião está muito arraigada na nossa sociedade, na história do ser humano em geral. Certo? Então, o que acontece? Esses movimentos, né, que o pobre ele acredita que vai vir um paraíso, a Revolução Francesa também era assim. Ela disse, agora que a monarquia vai acabar, todos os nossos problemas serão resolvidos. Assim como a gente ainda pensa, né, a sociedade, vou falar brasileira, ainda pensa assim, vai vir um presidente do Brasil que vai resolver todos os nossos problemas. Então, a gente ainda tem essa ideia, que é uma ideia que tem um contexto religioso, de que tudo vai resolver de uma hora para outra, assim, instante. E aí, com esse pensamento, eles acharam que iriam punir os inimigos da nação, né? E daria felicidade para o povo. Ou seja, a pátria em perigo. Só para lembrar que nessa época, o Rousseau, principalmente o Rousseau, ele traz muito o patriotismo francês. E isso criou muito problema, né? Até hoje. Vocês estão vendo aí os refugiados, né? Como é que está acontecendo. Então, a Revolução Francesa, ela tem reflexos bastante significativos na nossa sociedade até hoje. A Constituição de Estado moderno. Gustavo Ruiz Chiesa. Obrigada, Neila. Isso mesmo. É o livro dele. Então, ele trata dessa situação em relação à ectoplasmia. Ele vai falar o quanto se perdeu da espiritualidade, colocando-se em caixas, né? Que a religião que era ciência, tá? Então, só para mim agora. Tá. O autor francês, ele colocou isso, e aí a gente vai fazer uma análise assim, o que é essa liberté, igualité, fraternité, né? Essa liberdade. Então, o objetivo dos revolucionários, com base nas ideias iluministas, era de que era necessário uma liberdade para a população, para o povo em geral. Só que, com a finalidade de terminar esse regime monárquico, que era absolutista, só para lembrar que o absolutismo ele foi implantado na França pelo Luís XIV, né? E eles tinham essa necessidade de uma nova república. Essa liberdade, ela levou muita gente à guilhotina. Por quê? Porque era necessário uma unanimidade. As pessoas não poderiam pensar diferente. E nisso, a Revolução Francesa, ela padronizou muitas coisas. A nossa linguística hoje, a moda, mudou tudo. Depois da Revolução, tudo mudou. Aquele estilo rococó, que era da Maria Antonieta, aquele exagero todo, ficou tudo muito simples. Então, qualquer pessoa que usasse alguma coisa diferente, havia uma discriminação. Por quê? A terminologia, a área jurídica. Né? O Montesquieu trouxe a tripartição, a ideia tripartite entre o judiciário, o executivo e o legislativo, tudo isso. Então, o Estado moderno, ele começa a acontecer aqui, para depois difundir por toda a Europa e agora nacionalmente, no mundo, praticamente, né? Então, foi esquecida aquelas ideias, mas porque aquelas ideias iluministas, elas não estavam muito bem absorvidas pelas pessoas. E não havia liberdade de expressão. Então, que liberdade foi essa? Que as pessoas não poderiam pensar diferente. Inclusive, o Camus, ele fala muito, havia também, não só... Quando Robespierre ele começou a se exceder, e o Camus e o Danton, eles começaram a, moderar as situações que estavam acontecendo, porque dependendo da situação, era guilhotina. Então, o Camus coloca aqui, né, quer dizer, o Augusto dos Anjos, que é psicografado, ele coloca aqui que o Danton, ele foi acusado de corrupção, mas ele foi uma armação. Então, aí a gente tem que ver até que ponto que as coisas também elas aconteciam de acordo com as conveniências da época, certo? Então, de acordo com a Baradireitologia, o que a gente pode pensar? A liberdade consciencial mais ampla, ela vai ter base nas normas cósmicas. Então, além da ação, né, a pensenidade, ela vai gerar efeitos libertários também, ou aprisionadores, depende do que a gente pensa
e o que a gente faz. Então, não é só a ação, mas é o fazer, que é uma consequência dessa ação. Então, essa liberdade, ou livre-arbítrio, nós temos o livre-arbítrio de agir ou pensar da forma com que a gente quiser. Mas a gente não pode, não vai poder se furtar da lei do retorno, que é a lei da ação e reação, que vai determinar de uma forma evolutiva, inteligente, todas essas questões. Então, dependendo do que eu fiz, obviamente, é uma consequência. Eu vou ter que arrumar aquilo. Tá? Isso não é religioso, para mim isso é muito lógico. Se eu, de algum modo, causei algum dano, eu tenho que reparar aquele dano. Não é assim do direito hoje? No processo evolutivo também é muito parecido, porque a gente, claro, tem algumas atenuantes e agravantes, mas, em geral, as consequências elas têm. Elas voltam. Então, a gente vai ter que se deparar com todo esse processo. E aí vem o processo grupal, né? A partir do momento que a gente mora em determinados locais e o vizinho ou a vizinha ou as pessoas com que a gente se depara tem alguma rusga, algum problema, é a oportunidade da gente fazer essa recomposição e trazer, e consequentemente, a libertação do processo evolutivo, tá? E aí, depois a gente vai falar um pouquinho do bolsão, né? Porque a gente vai criando bolsões políticos, científicos, vai ter um curso bolsões holopensênicos aqui, ó, dia 19 e 20 de maio, no CAE, sobre esse assunto especificamente, aí a gente vai poder abordar com maior aprofundamento sobre as consequências, o que aconteceu e a nossa responsabilidade atual hoje dentro desse processo, desse contexto histórico-político da Revolução Francesa, tá? A liberté, né, a lei de causa e efeito, é estudo prático da paradireitologia, né, a causa de efeitos e a justiça cosmoética é o paradireito em ação. Então, é aquilo que eu já falei para vocês. Igualité ou igualdade. Claro que a monarquia fazia o que queria, com o clero, né, os monarcas e o clero em comum, mas contra os desmandos desse primeiro e segundo estamento, a Revolução não proporcionou a igualdade, se a gente for analisar. Por exemplo, eu trouxe aqui três revolucionários, né, 3 mulheres que participaram da Revolução, que são exemplo disso, que elas entraram nesse movimento pensando que teriam igualdade, porém elas foram levadas à guilhotina por patente de desigualdade. Ora, como você se coloque, você esqueceu das virtudes do seu sexo, né, naquela época. E aí a paradireitologia, ela traz o seguinte: as paraleis, elas são para todos. O paradireito é para todos. Então, a gente não pode dizer assim, o paradireito é só para advogado, é só... Não, o paradireito, ele vai permear toda a nossa história, todo o nosso contexto evolutivo. E o fraternité, lá no direito, então foi com base na Inglaterra, né, o direito do homem, o terceiro conceito desse lema, fraternidade, está bem definido no artigo 6º, que fala: não faça aos outros o que você não gostaria que fizesse a você. Faça o bem aos outros na mesma medida que gostaria de o receber. Porém, não foi isso que aconteceu, né? O Robespierre, por exemplo, e todos os outros, que o próprio Napoleão, por consequência da Revolução, eles fizeram o que eles achavam que era o melhor dentro da necessidade de se implantar uma república, à força. E pela paradireitologia, o tempo todo nós precisamos fazer as recomposições. Na fraternidade, ela busca, não é você vê todas as pessoas de forma fraterna. Óbvio que eu falando isso não é algo simples de você fazer, de você, no seu dia a dia, no seu cotidiano, isso acontecer. Mas a gente começar a pensar no perdão, né? Perdoar, continuar com o trabalho, fazer assistência para aquela pessoa, o follow-up, que é o quê? É dar continuidade daquilo que a gente já fez no nosso passado. Então, a gente limpar a nossa ficha evolutiva, né? Aí o princípio evolutivo, que aconteça o melhor para todos, vai nortear a evolução, tanto individual quanto grupal.
E aí a gente entra numa questão bastante importante dentro de todo esse contexto que eu trouxe, é que a gente hoje, não adianta eu querer mudar o mundo, não é? Eu, quando era criança, eu achava, eu preciso mudar o mundo, porque eu sou da época, né, gente, vou falar aqui, que ainda existia, estava no final da ditadura militar na minha adolescência. Então, em 83, né, quando teve quando o presidente faleceu, Aécio Neves, Tancredo Neves, olha, você vê que coisa, né, que estão fazendo com o sobrenome dele. Então, o que acontece? Naquela época, eu achava, poxa, agora a gente vai ter uma democracia, certo? A gente vai ter umas coisas bem melhoradas politicamente. E eu achava assim, agora a gente vai mudar o mundo. Não adianta, que a gente não vai mudar o mundo. É uma coisa muito ideológica, muito difícil de se acontecer. Salvacionista, religiosa ainda. A revolução maior que a gente pode ver é a revolução intraconsciencial. Eu preciso mudar a mim mesma. Eu preciso mapear os meus trafares. Eu preciso assumir os meus trafores. E aí, com isso, a gente conseguir ajudar as pessoas a primeiro se ajudar, ou fazendo ao mesmo tempo também, né? A gente evoluindo e ajudando as pessoas a evoluir. Por isso que as ideias da conscienciologia e, sobretudo, do para-direito, para mim, elas fazem muito sentido, porque a gente não muda as coisas de forma estanque, de uma hora para outra. O processo é gradual, mas ininterrupto. Então, a gente precisa fazer esse investimento nessa revolução intraconsciencial, ou seja, na evolução intraconsciencial, para que a gente chegue num patamar de exemplarista. Essa é a nossa maior preocupação, é a nossa maior finalidade aqui, a gente ser exemplo. Então, para a gente ser exemplo, a gente precisa começar a direcionar da melhor forma evolutiva possível as nossas ações, né? E a gente vai trabalhando com isso. Também não é assim o exemplo todo certinho também, né, gente? Porque senão não estaria nem aqui. Mas é o exemplo de eu estou procurando me reciclar e fazer o melhor dentro de todo esse processo e com o contexto que eu conheço, que eu estou envolvida. A Revolução Francesa, ela teve um viés muito forte do patriotismo. O próprio Rousseau falava muito disso, né, da França, o hino da França, marche, sabe? É uma coisa muito ideológica. E isso acabou criando muito problema, né? Porque a gente tem hoje, dentro os refugiados, todo esse problema existente no mundo, né, de países que estão fechando, levantando muro, ou pensando em levantar muro, fechando as suas fronteiras para as pessoas. E só para lembrar, né, que a Europa explorou a África, ali o Oriente, e agora, dentro de um processo de recomposição, seria o quê? Para eles acolherem essas pessoas, né? Que já tem uma condição melhor, embora tenha crise na Europa, mas tem melhores condições do que eles. Né? Então, as pessoas estão nessa, vamos dizer assim, as pessoas estão numa forma em que largam o seu país de origem, né? Ficam a Deus dará, como diz, ficam sem norte, né? Entra num bote ali, que não sabe nem se vai sobreviver, e quando chega na Terra, num determinado país, ela é obrigada a voltar, ou então ela sofre com as consequências indignas, desumanas, em função dessa falta de fraternidade que a gente tem, em função desse patriotismo e desse interesse, né, pelo Estado, pelo nacional. Isso foi muito assentado na Revolução também. E aí a gente traz essa ideia do Estado Mundial Cosmoético, que também não é tão exequível hoje, só que se a gente for analisar, que é um Estado Mundial Cosmoético, em que as pessoas elas tenham uma conscientização de cidadãos multidimensionais, mundiais. Então, o Estado Mundial ele só vai se concretizar
ou ele vai se consolidar ao longo do tempo que nós sejamos esses cidadãos mundiais, esses cidadãos multidimensionais. Caso contrário, não vai existir. E aí sim a gente vai poder, vamos dizer assim, cumprir uma Max Proex grupal. Isso ao longo do tempo. Também tem uma outra questão do lock interno, né? Então, assim, se a gente começa a pensar mais, a gente tem muito lock externo, a gente vem muito num processo de pensar no defeito do outro, na grama do vizinho, e quando que a gente só vai resolver os problemas é da gente. Esse lock interno, ou seja, esse parar para pensar sobre os meus problemas e sobre as minhas capacidades de realizações, é que vai ajudar. Porque dentro lá, vamos colocar uma hipótese, eu vou trabalhar com uma hipótese de monarca e revolucionário se alternando no poder. Então, vamos colocar uma hipótese de que, hipoteticamente, vamos dizer assim, que o monarca, que o revolucionário, ele foi um monarca. Aí ele vem para mudar. Eu não quero mais aquilo. Só que o que acontece? Os traços monárquicos, eles não deixam ele mudar. Ele não consegue mudar, porque o lock está externo. Se a gente não trabalhar com o nosso lock interno, a gente corre o risco de uma auto-mimese, ou seja, de fazer as mesmas coisas que aquele grupo fez. Então, a gente já vem aí com uma condição intermissivista, mas se a gente não tiver esse lock interno e a reciclagem dentro da autopesquisa, a docência, toda essa bagagem, conscienciometria, o Código Pessoal de Cosmoética, né? A gente vai ter o curso aqui nos dias, junto com o Bolsão, tá? Não está concorrendo não, porque aí vocês escolhem. 18 a 20 de maio, a gente vai ter o curso Código Pessoal de Cosmoética, que é uma bússola para a gente se nortear. Vai ser aqui em Foz, tá? Com a professora Cristina Aracaki e o professor Roberto Almeida. É uma bússola para a gente se nortear como é que a gente vai utilizar isso no nosso dia a dia. Por isso é que houve aquela incoerência com as ideias iluministas e que se consolidou como revolução. Então, aí eu já tiro o revoluções intraconscienciais, vamos colocar evoluções, né? Vamos evoluir intraconsciencialmente, para a gente não fazer o que eles fizeram, porque eles subutilizaram os traços. Existia traço de liderança, de organização, de agrupamento de pessoas. Então, veja, de agregar pessoas, porque se não fosse assim, ninguém teria invadido a Bastilha, foi um monte de gente junto. Então, traços, forças que foram subutilizados. Até que ponto a gente também faz isso hoje, né? A gente utiliza, e aí tem dentro da conscienciometria o trafor composto, né? Você traz um trafor junto com um trafar que se sabota. A gente acaba se sabotando. E a gente começa a pensar no quê? No trafor. Então, eu vejo uma pessoa, qual trafor é? Né? A gente trabalha muito isso no para-direito. Qual o traço, força dessa pessoa? O que ela tem de bom? O que ela tem de qualidade? E aí eu começo a ver isso em mim também. E aí eu começo a ter um outro olhar. Não é fácil isso. Eu estou começando a mudar isso agora. Tendo esse outro olhar, as dificuldades que aquela pessoa tem, as dificuldades que eu tenho, e a gente vai começar a ter uma melhor convivência, né, em grupo. A monja, então, ela foi considerada a consciência mais íntima das nossas atividades aqui da Conscienciologia, da Revolução Consciencial. E aí inspirou a Conscienciologia e a Projeciologia no planeta. Então, quais fatos que já evidenciam hoje a possibilidade futura de um Estado mundial? O que a gente pode dizer que já estamos caminhando para um Estado mundial? O que seria? Internet? A internet é um deles. Ótimo, porque hoje, com exceção de alguns países socialistas, né, que não tem essa possibilidade de acessar a internet, ou vigiar na China, tem vigiado e tal, mas, em geral, essa propagação maior, uma dimensão das informações ajuda bastante. Então, hoje as pessoas podem... A gente já teve aqui palestra, né? Com a Madalena, inclusive, que está aqui do meu lado, com pessoas que estavam na Suécia
acessando as ideias nossas aqui. Os nossos cursos estão online. Então, não pode dizer, a pessoa está lá. Eu, na época que eu acessei a Conscienciologia, eu estava em Rondônia. Tinha Conscienciologia, mas ainda não tinha tertúlia online, né? Então era tudo mais difícil. Mas hoje você não pode dizer. Muitas coisas estão acessíveis para as pessoas. Então, as pessoas têm essa possibilidade de ter novas informações, de buscar, né, as suas reciclagens. Então, a internet é uma das coisas que muito ajudou nesse ponto. Por outro lado, a gente vê grupos aí, e não só dentro da Conscienciologia, a gente tem grupos em vários locais do mundo trabalhando com o quê? Com um processo de solidariedade, de ajuda mútua às pessoas, a grupos de educação, de levar a educação para as pessoas em países, por exemplo, ali mais difíceis, né, da África, do Oriente Médio, enfim, isso já é... Quem quiser colocar um pouquinho aí, o que pode dizer que evidencia a possibilidade futura de um Estado mundial, tá? Alguém botou aqui. Quais os trafores que você identifica como principais entre os líderes da Revolução Francesa? Acha que algum deles possa ter passado por algum curso intensivo? Sim, eu falei já um pouquinho, né? Os trafores deles, por exemplo, liderança, aglutinação de pessoas, né? Uma boa argumentação, uma boa possibilidade, né, de fala, uma organização, tiveram algum nível, intelectualidade, que foram, a Graça está dizendo aqui, intelectualidade, que foram a base, que foi a base da Revolução, com as ideias iluministas, né? E aí, deixa eu ver qual mais. E os trafores, vamos ver se eu lembro mais trafores, mas os trafores seria uma questão mais egoísta, né? Não estava voltada para o outro, estava pensando que aquilo era o ideal dentro daquilo que ele pensava. A falta de autorreflexão sobre as ações, né? De autorreflexão sobre o que fazia. Por exemplo, os processos eram sumaríssimos. Falta de quê? Falta de lucidez mesmo, né? Então, era muito obscuro. Então, era o egoísmo, a falta de discernimento. Porque se você para pensar, será que eu estou fazendo isso certo? Dentro do processo evolutivo? Aí você já vai ver, alguma pulga tem, né? Depois você reflete e tal. Não é assim? Às vezes você faz alguma coisa e de repente, poxa, mas será que eu fiz alguma coisa ali? Essa autorreflexão que o professor Waldo fala, inclusive fazer a técnica da autorreflexão de 5 horas, é muito importante para a gente. Também uma certa ansiedade, um nível de ansiedade, no livro Eu Sou Camille, ele fala muito disso, né? Tinha muita ansiedade de fazer as coisas sem muita reflexão. E o que mais que eu poderia dizer? O belicismo, né, gente? Bélico. Tá bélico, você pode ter a ideia que for. Se eu tiver a ideia bélica, então aí a coisa não vai andar. Tá? E o para-direito, ele significa mega fraternidade. Por que fala isso, né? Para-direito significa mega fraternidade. Porque eu falei, poxa, mas eu ainda não estou, posso dizer que eu estou na fraternidade. Mas é por meio de quê? De resoluções dos nossos autoconflitos, primeiro, ou ao mesmo tempo, concomitante, e dos conflitos alheios até ponto... faltou para a diplomacia também, dentro do processo dos revolucionários. Então, a partir do momento que eu consigo trabalhar com os conflitos, que mais? Alguém escreveu alguma coisa aqui? Eles não eram egoístas, mas anti-universalista acaba sendo também, né? Porque tinha uma intenção assistencial, porém com limitações. Eu vou falar uma coisa, eu não sei se eles tinham vamos pensar, tá? Eu não sei, eu tenho dúvida se eles tinham uma intenção assistencial, tá? Com limitações. Eu penso até que as ideias iluministas, talvez sim, um contexto diferente, mas as ações durante o processo revolucionário, sobretudo na era conhecida como fase do terror, que foi dos jacobinos, havia assim pelo que o Camille descreve ali,
uma imposição do que eu acho que é certo. E não do que é melhor para as pessoas. Então, a partir do momento que eu imponho o que eu penso que é certo, eu não sei se, talvez seja uma limitação, mas eu não sei se isso é uma intenção assistencial. Já acho que ela é mais voltada para o processo egóico mesmo, egocêntrico. E por isso essa imposição. Se a gente for analisar, hoje há uma contraposição do Estado moderno, né, nas teorias pós-modernas, que é em relação à linguagem. A linguagem foi imposta, tá? Porque todo mundo tinha que saber o que estava sendo determinado. Só para lembrar, gente, dentro daquele contexto, era o feudalismo e a monarquia, eles não mudaram muito rápido, entende? Ainda existiam vestígios do feudalismo. Se você for olhar, hoje não mais, né? Porque hoje, essa língua oficial que existe hoje, ela foi determinada naquela época. Porque os monarcas, eles não ligavam muito para isso. Então, foi a partir dessa implantação da República que houve essa necessidade de padronização das coisas, da linguística, da forma de se vestir, o mapa geográfico mudou pós a era napoleônica, só para a gente lembrar. Então, as teorias hoje que estão se contrapondo em relação ao Sucy, o Sucy já vem em 1900, mas já vinha essa padronização da língua portuguesa, né, o que era certo, o que era errado, as maiores discriminações começaram aí, enfim. Alguém escreveu aqui. Se algum dos revolucionários, só um pouquinho aqui, passaram por curso intervencivo, o que você acha que seria o papel deles numa ProEx hoje? Essa é importante. Olha, Elisa. Então, é possível que algumas das pessoas que estiveram envolvidas na Revolução Francesa, os revolucionários propriamente ditos, tenham passado por um curso intervencivo? Eu penso que sim, é possível. A responsabilidade é muito maior, porque se essa pessoa arrebata uma quantidade maior de gente, de pessoas, ela tem esse trafor e tem a responsabilidade maior de fazer recomposição. Então, assim, aí entra a técnica do salto baixo, né, que a gente, né, tanto falando em técnica do salto baixo, da gente baixar a nossa bola, baixar o nosso nariz. Eu entro, tá? O tempo todo eu tô aí, opa, baixa a bola, né? Técnica do salto baixo. Por quê? Gente, só para lembrar, eram as pessoas que tinham acesso à leitura, eram as pessoas que tinham acesso ao conhecimento. Somos nós. Então, eu não penso, talvez, assim, vou colocar até mais abrangente, aí quem quiser sair, sai, tá? Mas eu penso que muitos revolucionários estão por aqui, conosco, trabalhando nesse processo, para fazer diferente. E a gente ainda corre o risco de pisar e escorregar na casca de banana. É só com o processo intraconsciencial e essa responsabilidade maior de que eu preciso fazer diferente, mas aí eu tenho que aplicar técnicas. Pode aplicar técnicas? Pode aplicar. Eu replico aqui. Tem uma pessoa aqui, tem duas pessoas com a gente aqui, né? É online, mas a Graça quer fazer uma pergunta, mas antes, deixa eu só responder uma que tem aqui, Graça. Só um minutinho. Concordo. Só caminhamos para o Estado quando conseguimos eliminar o egocentrismo com foco no loco interno, pela autopesquisa permanente, reforçando os trafores. Isso mesmo. Quem foi? Rita de Maracaju, é isso? Que bom. Como medir o que é melhor para todos, segundo a visão e a percepção de todos, e não a partir da própria consciência? Ah, Fabrício, você, né? Pergunta importante também. Só um pouquinho que eu já passo para você. Bom, primeiro, é o processo da autorreflexão. A autopesquisa, a docência conscienciológica, ela ajuda a gente demais. Estava até falando essa semana aí com a Isabel, com a Beth Rodrigues, com a Ana Prado. Quando eu estou fazendo autopesquisa, então eu estou pegando aqui, estou trabalhando com poder, certo? Se eu estou trabalhando com poder, até que ponto eu estou envolvida nisso? E aí você vai destrinchando isso e vendo o que eu tenho na minha manifestação em relação a esse traço
e o que eu preciso reciclar. Aí nós vamos escrever, aí nós vamos preparar uma palestra e a gente vai refletir sobre esse assunto, buscar fazer utilizar o discernimento nesses momentos de decisões, o que é melhor, o que não é melhor. Porque se a gente fizer tudo de novo, a gente vai entrar num processo de auto-mimese. Então, eu penso que é isso, é discernimento e autorreflexão, principalmente. A autorreflexão, ela gera discernimento. Na hora que eu estou lá, paro para pensar, leio. Leitura, gente, é ampliar a nossa visão. É chegar, e eu ainda não tenho cosmovisão, mas chegar ou buscar chegar numa cosmovisão. Então, eu penso assim, tem uma situação aqui, esse óculos, então eu vou pensar em vários aspectos, certo? Aí, então, se bem, cada pessoa, ela tem um conhecimento específico para fazer a análise desse óculos. Quanto mais conhecimento eu tiver sobre determinado aspecto, melhor eu vou conseguir discernir e chegar a uma conclusão melhor. Não estamos isentos, mas já ajuda bastante. Não sei se eu consegui responder. A Graça está precisando, mas aí você coloca aí, tá, Fabi? A Graça está dizendo. Exatamente esse viés que está fazendo, Maria Eugênia. Porque eles, na época, os grandes... A Graça está perguntando aqui. Vai falando um pouquinho que eu vou responder. Essa ideia de Estado, né? Então, aqui, é isso. Ela está falando que os revolucionários, os iluministas criaram as ideias de Estado. Foi Montesquieu, Rousseau. Porém, eles não sabiam ao certo como esse Estado funcionaria. Muitos achavam, inclusive, que era dentro da própria monarquia. Eles não conseguiam criar. Era tão impregnada essa ideia da monarquia e do clero que eles não conseguiam sair dessa ideia de uma forma total. Na realidade... Se sentir seguras nesse sentido, né? Eu só tenho que passar aqui para ele. Na realidade, ela está falando aqui... a Madalena está escrevendo aqui. Isso. Então, na realidade, assim... o que vem de ideia... Só para passar para ele. O que vem de ideia e o que você não sabe fazer isso na prática. Fala. Isso. E hoje nós estamos na mesma situação. Nós falamos do Estado Mundial, mas não sabemos como será esse Estado Mundial. Entendeu? Exato. Essa você é uma está questão distante. crucial para a gente começar a pensar mais, no meu entender, escrever mais, refletir mais, discutir mais amplamente com essa ideia de Estado Mundial. Exato. Então, nós estamos no mesmo ponto que eles estavam lá. A meu ver, assim, a conscienciocracia, a gente chegar nessa condição para a implantação do Estado Mundial. Então, o Estado Mundial, ela está falando por mim, como é que a gente também, na época, eles não sabiam como se consolidaria a República, e agora também a gente não sabe como se consolida o Estado Mundial, porque está muito distante daquilo que a gente conhece. Então, é só a partir do momento que a gente começa a pensar e reciclar, chegar num processo de conscienciocracia, quanto mais democráticos a gente tiver, quanto mais a gente pensar no melhor para todos, e desde o princípio consciencial até hoje, né? Então, assim, a melhor convivialidade com os animais, com as pessoas em geral. Só um pouquinho, deixa eu ver o que está escrito aqui. Os pensadores são considerados revolucionários? As sequeiras eram apenas pessoas do exército ou da rebelião. Porque também, sabe por quê? Porque pode, por exemplo, o Rousseau e o Robespierre, o Rousseau, o Montesquieu, por exemplo, eles não foram lá para o front, mas as ideias foram trazidas por eles. Então, eles são revolucionários, sim. Foram eles os idealizadores de tudo. Inclusive a gente tem que ter uma importância para a gente, como é que a gente coloca as ideias. Eu já falei aqui, na hora certa, com a pessoa certa, no momento certo. Então, muita gente, o povo, o terceiro estado, sobretudo aqueles que tinham menos condição econômica, eles não tinham condição de entender aquilo tudo. Porque eles não liam, gente, eram iletrados. Era muito sério. Bom, a gente está chegando no final da nossa web. Eu penso que é isso aí, né? Então, a gente já falou um pouco, mas a gente não tem muito tempo. Então, isso se criou um bolsão holopensênico,
que a gente precisa desfazer agora. Como é que a gente desfaz isso? A gente desfaz a gente contribuindo da melhor forma possível dentro daquele processo. Bom, pessoal, eu agradeço a participação de todos e todas. Então, o curso Bolsões Holopensiênicos, que vai tratar sobre a Revolução Francesa, é dia 19 e 20 de maio. Quem quiser aprofundar, porque hoje foi muito rápido, né, para colocar isso aqui. E aí a gente vai poder falar um pouquinho. Ela no CAE, quem quiser, né, entre em contato lá no telefone 2102-1499, tá? Eu tenho a bibliografia toda aqui também, tá? As fontes bibliográficas sobre esse assunto, que eu vou disponibilizar, a gente vai disponibilizar também aí no Facebook, eu não sei, né, Madalena? A gente vai disponibilizar. Tá. Então vocês entram aí, mariaeugenialuz@yahoo.com.br, que a gente passa tudo para vocês, tá? Agradeço a participação de vocês e vamos ser cidadãos mundiais. Vamos buscar esse foco para desfazer esses bolsões holopensiênicos que a gente tem por aqui. A nossa atitude. Obrigada.